Olá, querido amigo, é sempre uma bênção ter a sua companhia do outro lado, nos acompanhando enquanto partilhamos mensagens de salvação. É uma bênção saber que não só pessoas de Angola nos acompanham, mas também fora deste maravilhoso continente africano. Agradecemos a Deus pela sua presença neste momento especial. Hoje, eu quero convidar a sua atenção para o livro de João, capítulo 3, o versículo 16. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus adicione bênçãos à leitura da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós nesta hora e nos dê a compreensão clara da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. João 3,16 é indiscutivelmente o texto mais conhecido na Bíblia. É infalivelmente o texto favorito da maioria dos cristãos. João 3,16 dizia Martinho Lutero: é a Bíblia em miniatura. Dizia o tradutor bíblico B. Phillips que é a metrópole do Evangelho. Dr. Frank Ray, ele dizia que escolheu um livro no planeta para ler e este livro é a Bíblia. Se tivesse que escolher um livro na Bíblia a ler, este livro seria João. Se tivesse que escolher que capítulo na Bíblia ler, este capítulo seria o 3. E se tivesse que escolher que versículo na Bíblia ler, este versículo seria o 16. E eu ainda digo, ainda que toda a Bíblia fosse removida das mãos do homem e nos restasse apenas João 3, versículo 16, o ser humano teria razão suficiente para dizer que temos mensagem suficiente para a transformação de uma vida para a eternidade. João 3,16 já trouxe milhares de almas aos pés de Cristo e ainda tem sido usado por milhares de pregadores para alcançar almas, resgatando-as do pecado e guiar no serviço. João, ele começa a dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo. Ele começa a justificar uma ação, porque no versículo 14 e 15, João, ele ao escrever a conversa de Jesus e Nicodemos, Jesus é apresentado falando para Nicodemos a respeito de uma história que aconteceu no Antigo Testamento, quando a serpente foi erguida para dar saúde a todos que eram picados pela serpente no deserto. E Jesus, ele diz para Nicodemos que assim como a serpente foi erguida em forma de polo no bronze para a salvação de todos que eram picados pela serpente, de tal maneira o Filho do Homem teria de ser erguido. E no versículo 16, João, ele começa a justificar a ação que leva Jesus a ser crucificado na cruz. E ele diz que a razão pela qual Jesus vai para a cruz é porque Deus amou o mundo. É como se estivesses a conversar com alguém sobre algo que aconteceu. E esta pessoa te pergunta: por que ele fez tal coisa? E você vai respondendo: porque, e vais justificando a ação. Ali João, ele está justificando porque Deus amou o mundo. Deus, que João se refere neste texto, ao longo da história da igreja primitiva, havia um homem chamado Marcião que dizia que Deus, amoroso no Novo Testamento, é o Deus diferente daquele apresentado no Antigo Testamento. Segundo Marcião, o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas o Deus que João se refere no capítulo 3, o versículo 16, não é um Deus distinto, não é um Deus diferente, é o mesmo Deus que é referido no Antigo Testamento. Este é o Deus que no Antigo Testamento
Testamento, o mesmo referido de Elohim, o Deus Criador. É o mesmo referido de El Olam, o Deus da eternidade. É o mesmo referido de El Roi, o Deus que tudo vê. É o mesmo referido de Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Este é o mesmo Deus referido no Antigo Testamento que João no Novo Testamento diz amou o mundo. Este Deus é o mesmo Deus, o eterno e infinito. É o mesmo Deus inigualável e imutável. Este Deus, em João 3,16, é o Deus corporal e incorporável. Este é o Deus transcendente e imanente. Talvez para os africanos nós diríamos, será que este é o mesmo Deus que a África conhece? Eu arrisco-me a dizer que este Deus que João se refere aqui é o mesmo Deus que em alguns lugares na África é chamado nas línguas africanas, como Kaumba. É o mesmo Deus que em África, para um povo no Zimbábue, é referido de Muari. É o mesmo Deus que para um povo na África do Sul é referido como Ndali ou Nkulunkulo. É o mesmo Deus que para um povo na República de Moçambique é referido de Sakatanga. É o mesmo Deus que para um povo em Angola é referido de Nzambi, e outros ainda se referem a ele como Suco. Este é o Deus que João diz amou o mundo. E a palavra amar que João se refere aqui não é qualquer tipo de amor. Existem para a mentalidade grega 4 tipos de amor. O primeiro é o amor storge, que é o amor fraternal. O segundo é o amor fileu, que é o amor entre pai e entre irmãos. O terceiro é o amor eros, que é o amor romântico, o amor que nos leva ao casamento, ou leva muitos ao casamento. O quarto é o amor agape. Este é um amor que tudo dá, sem nada esperar receber. E este amor agape, o amor incondicional, é o amor que João escreve que Deus expressou para com o mundo. E ao falar do mundo, não se trata da estrutura física, não, mas se trata de pessoas ruins que nele habitam. Se trata de pessoas com defeitos, pessoas com cicatrizes, pessoas que já não tinham esperanças, pessoas mergulhadas no pecado. São estes homens e mulheres, todos nós. Deus nos amou. Todos nós fomos alvos e vítimas do amor incondicional de Deus. E este amor, diz aí o texto, Deus deu de tal maneira. Que maneira? Não somente expressa a grandeza, a extensão do amor de Deus, mas expressa a forma como Deus demonstrou este amor. A expressão, e esta expressão é a cruz. A cruz é o adjetivo mais claro que nós temos para entendermos o amor de Deus. A cruz é onde Deus demonstrou o seu amor pela humanidade e diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo, a palavra todo realmente quer dizer todo. Não importa se é para o africano, se é para o americano, se é para o europeu, o asiático, todos. Deus deu seu Filho para que todos, seja a pessoa do sul, do norte ou do leste, Deus deu seu Filho para que todos nós pudéssemos ter o privilégio da salvação. Todos que nele crê. O burlador, o mentiroso, o feiticeiro, o adúltero, todos, não excluem ninguém. A política divina no que concerne à salvação é uma política inclusiva. Todos, sem exclusão, independentemente do que você é, independentemente do que você tem feito, todos que crêem no nome do Senhor serão salvos. E diz que não somente serão salvos, mas gozarão da vida eterna. Esse é o maior presente que Deus dá. Quem realmente não quer viver a eternidade?
todos nós desejamos viver a eternidade. E aqui está a receita principal para gozarmos a eternidade. Crer no nome de Jesus. Crê e seja salvo. Deus nos amou. Deu o seu Filho para salvar você. Deus nos amou. Ele deu o seu Filho para salvar a todos nós. E a minha pergunta é: vais rejeitar ou aceitar o amor de Deus? Qual será a tua decisão perante a leitura deste texto? Qual será a sua decisão perante a mensagem deste texto? Rejeitarás o amor de Deus ou aceitarás o amor de Deus expresso na cruz do Calvário? Deus te ama. Ele sempre te amou. É incrível saber que Deus nos ama 365 dias. 31 dias no mês. 24 horas no dia. 60 minutos na hora. 60 segundos no minuto. Deus nos ama. Nos ama de tal maneira. E por este amor, Ele deseja salvar a mim e salvar a você. Você deseja nesta noite estender as tuas mãos e unir-se às mãos do pastor. Dizer: pastor, eu desejo que Deus manifeste esse amor em minha vida. Eu desejo segurar firme e forte nas mãos de Deus e aceitar a salvação e a eternidade que Ele oferece. É esta a sua oração nesta noite. Aceitar o dom gratuito de Deus para te redimir dos teus pecados e te dar um estilo de vida diferente. Se é esta a sua oração, eu quero lhe convidar para uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela cruz de Cristo Jesus, que mesmo nós ainda sermos pecadores, o Senhor morreu por todos nós. Te pedimos, ó Senhor, que perdoe os nossos pecados, ajuda-nos a crescer na fé e conceda-nos, ó Senhor, o maior presente, que é a vida eterna. Abençoe a todos que nos acompanham, as suas famílias em particular. Em nome de Jesus. Amém.